para eu poder começar a explicar. Eu vou seguir da semana passada do que a gente conversou. A gente estava falando sobre os mecanismos de defesa, falando sobre a organização do pai e da mãe, o cordão umbilical, né, os murinhos e tal. E aí, nos vídeos que eu mandei para vocês agora, a gente falou especificamente do pacto de vingança, porque as pessoas confundem que o pacto de vingança é um mecanismo de defesa, quando, na verdade, o pacto de vingança é um resultado dos mecanismos de defesa. Então, não pode confundir, porque ele não é classificado dentro de um mecanismo de defesa. Ele é um pacto que a gente faz com as pessoas, com a gente mesmo, e que vai muitas vezes contra os nossos próprios princípios. Como que funciona isso? Sei lá, meu pai, por exemplo, gritava muito comigo. E aí eu cresci ouvindo muitos gritos dele, ou gritos da minha mãe, enfim, dos meus genitores. E eu cresci sofrendo muito com aquilo, porque ele gritava muito comigo. E dentro dos meus valores, não se grita com uma criança, não se demonstra a ela falta de amor ou indiferença, porque eu sei que isso, ao longo do tempo, pode demonstrar ou denotar para ela. A criança, ela nunca deixa de amar os pais por conta do que os pais fazem, ela deixa de se amar por conta do que os pais fazem. Então, é invertido isso, né? A criança, ela passa a não se amar. Os pais não correm risco de não ter o amor da criança. Os pais podem fazer o que quiserem, bagunça o que quiserem. A criança vai amá-los. Ela deixa de se amar. Ela não deixa de amar os pais. Nunca. Então, o que acontece? Aí eu cresci com esse sofrimento, porque meus pais gritavam comigo. Então, eu cresci falando, poxa, eu não vou fazer isso. E aí, em determinado momento, eu me esqueço dessas promessas que eu fiz, que não vou fazer mais isso. Por quê? Porque dentro de mim, eu tenho um ódio tão grande que quando eu vejo uma criança, eu quero descontar nela a minha dor. E aí eu acabo fazendo exatamente o que fizeram comigo, e depois eu entro num circuito chamado culpa e reparação, que é quando eu me culpo do que eu estou fazendo, e depois eu tento reparar. E aí depois que eu tento reparar, eu começo a agradar a criança, a comprar presente, a fazer a comida que ela gosta, a fazer qualquer coisa que eu dê a entender que ela é muito amada. Aí, até que vem o próximo episódio, que é quando eu vou lá, xingo, grito, faço a mesma coisa. E aí depois eu me culpo e depois eu reparo. Essa teoria de culpa e reparação é de Melanie Klein. Se vocês forem pesquisar, só vou colocar amor, culpa e reparação, que vocês vão achar. Então, isso é muito comum, acontece muito. E o que acontece, né? A gente tem que falar que também acontece com casais, isso também. Acontece entre marido e mulher. Por exemplo, eu prometi que nunca um homem ia me fazer de palhaça, porque meu pai fazia minha mãe de palhaça. E às vezes meu marido nem tá me fazendo de palhaça, mas eu já entendo qualquer atitude dele suspeita. E aí um pouquinho de coisa que ele faz, mesmo que ele não tenha intenção, eu vou lá e caceto ele, porque eu entendo que o que ele tá querendo é me fazer de palhaça. E eu levo aquilo como verdade. Então o pacto de vingança, ele cega as pessoas e ele vai até contra os valores. Então, por exemplo, você tem um valor de família, mas trata mal o seu marido ou sua esposa porque você entende que está sendo passado para trás. Coisas desse tipo. Então, você acaba passando por cima dos valores que você mesmo tem como ser humano, como pessoa, que você acredita na vida, em prol das coisas que você guardou de mágoa, de raiva dentro de você e que você não superou, tá? Óbvio, isso tem conserto? Tem. Eu sempre falo para as pessoas que o primeiro conserto de tudo na vida é a gente ter consciência. A partir do momento que você toma consciência daquilo que acontece com você, você passa a ter um poder de escolha. Esse poder de escolha vai te dar o direito de dizer a você se você quer ou não agir daquela forma, né? E as pessoas têm que parar de confundir, porque a psicanálise ela é muito boa, eu sou psicanalista, eu gosto bastante das teorias, mas a psicanálise se apoia muito em fator pai e mãe, em erros dos genitores, pessoas que criaram você, principalmente pai e mãe. E eu vou dizer que até Freud fala muito mais da mãe do que do pai, depois vem alguns autores, como Lacan, que começaram a falar do pai. Mas a maior parte deles fala mais da mãe até, inclusive. Porque a mãe é o primeiro vínculo de amor que a gente tem, né? A mãe, a gente nasce um ser, na verdade, todos nós nascemos bissexuais. Começamos um amor pela própria mãe e depois iniciamos um amor pelo pai. Então, esse desloque
essa bissexualidade é de todo mundo. Só que, naturalmente, vai vir a castração, que vai fazer o complexo de Édipo ser castrado, e você vai ter um amor específico para a pessoa do sexo oposto ao seu. Porque na nossa cultura é assim que a gente vive. Tanto que eu não acredito na homossexualidade, eu acredito em trauma. Essa coisa de transexual que acabou ficando muito moderna, pouquíssimos são transexuais. A maior parte tem trauma e é gerado em função da criação do meio, do ambiente onde a pessoa se propaga. Essa é a minha teoria sobre isso. E então, o que acontece? Com o passar do tempo, a gente começa a se desenvolver e começa a falar, poxa, a culpa é da minha mãe, do meu pai, enfim, das coisas que eles fizeram com a gente. Só que quando adulto, a responsabilidade de cuidar da criança que existe dentro de você é sua. A gente não pode confiar a sua criança interna a qualquer outra pessoa. E você fazer isso vai ser um crime com relação a você, porque você não tem controle sobre o comportamento do outro. Então, conhecer que você faz os mecanismos de defesa, como você trabalha o mecanismo, qual posição que você ocupa, como é que você lida com o meio, eu acho que é um ato de autorresponsabilidade. É um ato que vai ajudar você a se tornar consciente. Então, você precisa entender que todo mundo tem o eu e o si mesmo. O que é o eu, o que é o si mesmo? O eu é o ego e o si mesmo é a essência. A parte interna tua. Aquilo que a gente sempre fala de essência, vocês vão encontrar nos termos psicanalíticos como o si mesmo. E o eu e o si mesmo, eles nunca andam a favor um do outro. Eles sempre andam contra. E por que eles andam contra? Por maldade? Não. Porque é função do eu proteger esse outro ser que é o si mesmo. Só que para proteger, ele cria defesas além das convencionais. Porque esse eu ele é criado quando você ainda é muito pequeno, então você ainda não tem ferramenta para lidar com o seu universo. Como você não tem ferramenta para lidar com o universo, é natural que o que você usa são as ferramentas que você possui. E qual ferramenta que você possui? Ir para o quarto chorar, fazer bico. Oi, pequena, tudo bem? Ir para o quarto chorar, fazer bico e essas coisas desse tipo. Então, o que acontece? A gente cria uma criança muito mal educada, que não vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E a gente vai, através disso, dando desculpas para ela não se desenvolver. Eu sou assim porque meu pai me abandonou, eu sou assim porque minha mãe fez isso, eu sou assim porque minha mãe teve 10 filhos e não cuidou de mim, eu sou assim. Não, peraí. Você é assim hoje porque você quer ser assim. Porque o dia que você decidir que não vai mais ser assim, toda mudança começa de uma não conformidade. Então, quando eu estou não conforme ao ponto de me incomodar, eu crio uma mudança. E se eu não estou, até eu tenho vamos dizer, uma conformidade com aquilo que é negativo. Como eu estava agora mesmo conversando com o paciente, ele falou para mim, mas sabe o que é, Vi? Eu sou muito nervoso, eu sou muito ansioso. E eu falei para ele, isso, criatura, assume que você é nervoso e ansioso, que você vai ser assim pro resto da vida. E aí? Sou nervoso, sou ansioso e vou viver desse jeito? Com a síndrome da Gabriela? Não, peraí. Características do tipo, sou ansioso, sou nervoso, sou medroso, eu sou raivoso, eu não tenho disciplina, sou indisciplinado. Isso aí são características que se você afirma eu sou, gente, encalaca na essência. Você pode dizer eu estou nervoso, eu estou indisciplinado. É um estado, você muda aquilo. Agora, se você fala que eu sou, você está falando eu sou essência. Você sabe quando vocês vão mudar? Nunca. Então, não, eu não sou, eu estou indisciplinado, eu estou nervoso, eu estou ansioso. E aí isso te dá o direito de ser diferente. Agora, não, eu sou nervoso. Aí você pega o seu filho e fala pro seu filho, ai, tá vendo como você é burro? Tá vendo como você é chato? Ai, tá vendo como você é lerdo? O que você quer do seu filho? Ele vai crescer achando, eu sou lerdo. Ai, filho, como você é preguiçoso? O que ele vai crescer falando? Ai, não, eu sou preguiçoso. Mas por que você não vai fazer isso? Porque eu sou preguiçoso. Que lindo. Quem te ensinou que você é preguiçoso? Quem vivia lá comigo dizia que eu era preguiçoso, agora eu sou preguiçoso. E aí, como é que faz? Então, não tem essa, né? Eu acho que o desenvolvimento vem da gente assumir uma postura diferente também por aquilo que a gente enxerga de mundo. Quando vocês estão se montando, os mecanismos de defesa que eu vou ensinar para vocês, eles são muito importantes. Eu, inclusive, num dos vídeos, passei o egograma para vocês fazerem, para saber o estado do ego. Não se choquem. É um pouquinho chocante ver o resultado do estado do ego, mas eu acho que vale a pena. É legal de ver, de enxergar. Mas
O que acontece? O estado do ego é mutável, porque ele depende... A Raquel fez. Não é muito gostoso de ver a resposta, né? É um pouquinho chato. Porque ele passa a nossa parte feia, né? Ninguém gosta de mostrar a parte feia. Mas é interessante para vocês poderem evoluir. Toda coisa feia gera um incômodo. E quando a gente incomoda, a gente começa a pensar em viver diferente. Então, o que vocês precisam remontar em vocês? Vocês precisam conhecer os mecanismos de defesa que vocês usam e por que vocês usam o mecanismo de defesa. Lá atrás, numa das vezes que eu escrevi para vocês no grupo, eu coloquei lá: gente, vocês façam o teste dos pecados capitais. Até nesse teste só tem 7 pecados, mas hoje em dia tem até mais. Tem alguns que não entram no teste. E aí a pessoa fala: ai, meu deu gula, meu deu ira. E eu coloquei isso porque é um testezinho de pecado capital que você usa com mais frequência, mas na verdade o que nós fazemos é nos defender do que é humilhante. E o que é humilhante? Se vocês pegarem para pesquisar os pecados capitais, o humilhante são os pecados capitais. Eu vou dizer claramente para vocês, eu quero só que vocês sinalizem para mim. Vocês gostariam de ser chamado de mentiroso? Arrogante ou orgulhoso, vaidoso? Guloso? Avarento? Sedutor sexual? Que faz as coisas por sexo? Tipo assim, eu quero conquistar meu emprego, eu vou lá querer, né, fazer alguma coisa com o meu chefe, porque afinal de contas eu preciso de trabalho. Vocês gostariam de ser conhecido por isso? Não. Então, se a gente for olhar os pecados capitais, vocês gostariam de ser chamado de raivoso? Nossa, essa pessoa aí é irada, raivosa. Não gostaria. Os pecados capitais, eles são exatamente do que a gente se defende. E eles são a matriz dos nossos problemas. Se a gente for ver em profundidade, as pessoas, se eu chamar você de invejoso, por exemplo, você vai ficar com raiva. Mas as pessoas se defendem dos pecados capitais porque elas acreditam socialmente que esses pecados, eles são feios. Quando, na verdade, não é que eles sejam feios, eles são encobertos. Porque todo ser humano, ele quer ser bom. E quando ele não é bom, ele não é bem visto. Então, por que a gente usa os mecanismos de defesa, de deslocamento? Eu vou falar, nossa, são vários, tá, gente? Eu vou falar de pouquinho em pouquinho, porque senão vocês não dão conta. Mas deslocamento, projeção, regressão, recalque. Por que a gente usa esses mecanismos de defesa? Negação, racionalização. Porque a gente está defendendo os pecados capitais. É isso que vocês têm que entender. Mas por que a gente defende pecado capital? Você tem inveja daquela mulher gostosa que está aparecendo na televisão, malhada. Aí você olha e fala assim, ah, que exibida. Tá se achando só porque faz academia uma vez por dia, fica aí postando fotinho no Facebook. Entendeu? Não tem o que fazer. Porque se tivesse que fazer, se tivesse a pia que eu tenho para lavar, ela não tava lá tirando fotinho. O que você está fazendo? Você está justificando o mecanismo de defesa, justificando o porquê que você está falando dela. Porque ela não tem o que fazer. Se o seu marido questionar, mas deixa a menina, o que tem a ver? Você está falando, deixa a menina? Porque você não está vendo. Ou seja, você está justificando o mecanismo de defesa. Contra o quê? Contra a inveja. Ou seja, você é invejoso. Você é invejosa. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Vocês nunca tiveram inveja de nada na vida? Esses dias eu peguei o telefone do meu marido e eu deixei de seguir um monte de gente no Instagram dele. Aí ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô deixando de seguir. Por que você tá deixando de seguir essas pessoas? Que ridículo, você seguindo essas meninas aqui, tudo pelada, entendeu? Agora você fica olhando esse povo aqui, depois você tem que ir lá dormir comigo, sai fora. Vou tirar tudo. Ele falou, o que você tá pensando? Eu falei, eu tô com inveja delas. Entendeu? Porque eu não tenho a disciplina que elas têm, eu não faço o que elas fazem, entendeu? E também não quero que você olhe, acabou.
basta. Então, assim, o problema da gente é que a gente acha feio reconhecer aquilo que é natural do ser humano. Quem que nunca mentiu? Todo mundo mente. Quem que nunca foi raivoso na vida? Todo mundo tem raiva. Quem que nunca foi guloso na vida? E a gula não tem a ver só com excesso de comida. A gula tem a ver com aquela pessoa que não come também. Porque é o desequilíbrio pela comida, pela compulsão, pelo gasto, pela bebida, pela droga. É a gula. Quem que nunca bebeu umas a mais? Para esquecer dos problemas. É a vida. Então, assim, isso aí é natural do ser humano. Mas o problema é que a gente é ensinado desde pequeno que ser isso, ser humano, é feio. E aí você começa a ter que driblar uma série de mecanismos que dá muito mais trabalho de manter do que se você fosse sincero. Entendeu? Dá muito mais trabalho ficar mantendo as nossas defesas. Essa que é a verdade. Agora, a gente tem um mundo preparado para a gente ser sincero? Também não. A gente vive num mundo onde as pessoas não gostam de sinceridade. Elas gostam que você conte uma historinha para elas. Entendeu? Se você chegar para a pessoa e falar assim, minha filha, você está sendo invejosa, ela vai processar você. Então, assim, isso serve para você ler você mesmo, porque para ler o outro não funciona, porque senão você vai ser preso. Vai dar crime. Então, o que acontece? Você vai enxergar com mais clareza e não vai nem poder falar, né? As minhas amigas falam para mim, eu não gosto de falar as coisas perto da Viviane porque a Viviane fica analisando. Eu falei, não, filho, só analisa se você pagar. Para, se não pagou, não analiso. Pode falar o que você quiser, que eu abstenho. Não está em sessão, não falo nada. Por quê? Porque as pessoas ficam preocupadas. Nossa, você está analisando? Não tô de lazer. Não tô. Porque se você passar a analisar todo mundo, as pessoas elas não vão mais nem ter amizade com você, não chegarem perto. Então, as ferramentas que você vai aprendendo, vai ser natural até que você olhe para as pessoas e fale, nossa, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E agora que vocês vão entender um pouco dos mecanismos de defesa, vocês vão entender o que acontece com o mundo, né? Então, por exemplo, deslocamento, que é um mecanismo de defesa. O deslocamento ele é muito normal quando se trata de ira. Eu tô com raiva, querendo meter a mão na cara daquela pessoa, eu desloco para outra coisa. Então, eu desloco. Vou dar um exemplo, tá, gente? Tacando o computador na mesa. Eu desloco chutando cachorro. Eu desloco gritando com meu filho. Então, de repente, eu tive uma discussão com meu marido, com vontade de socar a cabeça do meu marido. Eu vou lá e falo para ele, menino, o que você tá fazendo aí? Vai, você toma seu banho também, não fica na minha frente. Assim. Eu desloco para outra coisa. Eu saio, eu brigo no trânsito. Então, isso chama-se mecanismo de defesa do deslocamento, que é um mecanismo de defesa do ego, que normalmente esconde, encobre a ira, a raiva. Então, eu tô com muita raiva de alguma coisa, eu não sei assumir aquela raiva, eu não sei lidar com aquela raiva, eu crio um mecanismo de defesa para aquilo. Tá? Justificativa, racionalização, são mecanismos de defesa muito usados para mentira. Então, como assim, Vivi? Vou dar um exemplo. Eu chego na casa de vocês atrasada de um compromisso e eu falo para vocês: ai, oi, tudo bem? Eu tô chegando atrasada porque, nossa, você não sabe o que aconteceu. Deu um problemaço enorme e eu acabei tendo um problema sério no meio do caminho. A justificativa, quando não é pedida, eu não pedi uma justificativa e verbalmente a pessoa começa a contar, é porque não é exatamente aquilo que ela está dizendo. É uma mentira. Mas ela precisa de uma muleta para não se sentir exposta. Racionalização. Como que eu uso a racionalização? É aquela pessoa que... eu apanhei muito do meu pai quando eu era pequeno, mas eu entendo os motivos que ele teve, porque ele morou em sítio a vida toda. Então era normal em sítio que ele espancasse as pessoas, porque o meu avô espancava as pessoas também. E aí eu ia racionalizando uma situação. Porque eu não quero colocar para você o quanto a minha dor é grande com relação àquilo.
acaba dando uma desculpa, né? Isso, é uma desculpa. De qualquer forma, né? Racionalização. É. Você faz a razão em cima de uma desculpa para você não falar que aquilo era culpa dele mesmo. É, exatamente. Pode acontecer de ter mecanismo junto? Pode. Por exemplo, eu vou racionalizar. Ai, porque, nossa, como eu tô gordo. Ai, você tá gordo? Por quê? Não, eu tô gordo porque, na verdade, eu tô com problema de tireoide. E o problema de tireoide, ele engorda muitas pessoas e ele incha. Ele incha a geladeira, ele incha a boca, que come, ele... Mas a pessoa inventa desculpa e ela acredita naquela desculpa ao ponto de que aquela justificativa, aquela mentira que ela conta para ela, passa a ser verdade. E ela está encobrindo, por exemplo, um mecanismo de defesa da gula. Em vez de ela falar, ó, não, meu filho, isso acontece, eu como mesmo. Eu como e não faço porcaria nenhuma, eu fico no sofá. Aí é pronto, engordou. Assim que é a vida. Ela começa a criar um mecanismo de defesa. Então, desses mecanismos de defesa, a gente tem vários. Projeção, que é muito comum a gente ver nas pessoas. As pessoas começarem a criticar uma postura ou alguém que tenha comandos. Por exemplo, eu vou falar de política, gente, mas eu não quero que vocês entendam que eu sou Bolsonaro, partidária, porque eu não sou. Veramente, eu não estou nem muito preocupada, eu sou a favor do que é justo. Para mim, não tem essa localização. Mas um perfil que é muito forte, por exemplo, Bolsonaro, ele tem um perfil militar. E aí o que acontece? Você tem as pessoas que foram filhos de militar e amam os pais e que defendem o Bolsonaro porque amava o jeito do pai. E você tem as que sofreram muito com as imposições do pai e que apanharam pra caramba e que se vê uma figura que nem o Bolsonaro é capaz de querer exterminar. Porque sofreu muito através de uma imagem dessa, uma figura representativa dessa. Então eu assumo dor, eu projeto minha dor em uma pessoa que não é a pessoa que me fez mal. Meu pai me fez muito mal, mas eu não consigo. Eu projeto no Bolsonaro. Isso acontece até com chefe de empresa, acontece com cliente, acontece com pessoas. Toda vez que você tem o interno mal refletido, respinga todo no externo, né? Tem pessoas que têm filhos com personalidades parecidas com a da mãe, com a do pai, com a do irmão, que não se davam bem, ou com um amigo que não se dava bem, e elas projetam no próprio filho desamor. Acontece. Então, vocês entendem que isso é um mecanismo de defesa? Então, para vocês entenderem um pouco de mecanismo de defesa, é só vocês começarem a analisar como é que vocês procedem. Por exemplo, numa discussão. Normalmente, numa discussão, tem pessoas que agem. Tem pessoas que agem como regressão. Elas se tornam crianças. Isso é muito comum, não só entre homens, mas entre mulheres também. Mas assim, homem, às vezes eu percebo mais. Você brigar com o homem, ele fazer bico e ir pro quarto, por exemplo. Ele ficar sem falar com você dias. Por quê? É regressão. Começa a regredir e a ser como era criança. Tem pessoas que começam a falar que nem criança. Tem adultos que, quando estão chateados, frustrados, falam que nem criança. É um mecanismo de defesa chamado regressão. Tem o recalque. Recalque eu acho que é bem falado, né? Ah, fulano é recalcado. Que é quando eu critico aquilo que eu gostaria de ser. Né? Uma das opções do recalque, por exemplo, a pessoa que ela é totalmente contra a homossexualidade, normalmente é porque ela tem desejos homossexuais e ela encobre. E para ela isso é vergonhoso. É humilhante. Então, vocês entendem isso? Eu vou abrir o microfone para vocês, para ver se vocês têm dúvida ou se vocês querem colocar alguma coisa. Cadê? Ative som. É, só que estudando.
Ativei o som. Me digam aí. Vocês têm dúvida do que foi colocado? Vivi, posso só colocar uma coisa com relação ao recalque? Pode. É um dos mecanismos que eu tenho dúvida com relação, estudando, né, na psicanálise, inclusive aquele artigo que você me passou, desculpa, o recalque fala muito que parece que é uma cisão de um trauma que você teve quando você nasce, ou quando você vive alguma coisa na infância. Isso tem a ver também, por que se fala que é aquilo que você gostaria de ser? Mas, por exemplo, se você tem um trauma, alguma coisa muito ruim, que ele fica no subconsciente, ele fica recalcado, isso tem a ver, ou eu entendi errado naquele texto que ele falou? Porque pode o falar. recalque também pode ser utilizado como repressão. Entendi. Porque a repressão é isso que você está falando. Aconteceu um trauma muito grande e eu repressei. Eu joguei pro interno e eu não tenho acesso. Tá. Entendeu? Entendi. Porque eu entendia como você falou mesmo, que é criticar alguma coisa que eu gostaria de ser. E quando eu li isso, eu fiquei meio em dúvida só com relação a isso. É porque o recalque, em alguns estudos, aparece como repressão. Mas nos mais novos estudos, você vai ver que eles já aparecem diferentes. Diferentes. Tá bom. Já aparece como dois mecanismos de defesa diferentes. Uhum. É que antigamente não se falava de repressão. Falava só recalque. Eu recalquei alguma coisa, joguei pro interno. Uhum. Então, de repente, um desejo... Eu não quebrei meu complexo de Édipo com meu pai. Uhum. E aí, eu sou muito carente do meu pai. Então, eu tenho um desejo sexual pelo meu pai. Porque eu não quebrei o complexo de Édipo. E aí, eu recalco, porque não pode, não é aceitável. Uhum. Mas aí, eu vou criticar todas as pessoas que são homossexuais. Entendi. Entendeu? Agora entendi. Beleza. Eu jogo para repressão, que é esse mecanismo de defesa secundário, para que eu não seja humilhado. Uhum. Entendi. Entendeu? Uhum. Vocês têm dúvida do que eu expliquei? Vi, eu tenho uma dúvida sobre o mecanismo de defesa da sublimação. Sublimação é um dos mecanismos de defesa mais lindos. O que você entendeu sobre ele? Assim, é que as pessoas, elas sublimam aquilo que tem de ruim, em certo sentido, e faz algo bom para a sociedade, para a família. Por exemplo, quase todo cirurgião, ele só é capaz de cortar alguém porque ele tem uma raiva interna muito clara. Só que ele só é capaz de cortar alguém, de ser um cirurgião, porque ele tem essa dor. E essa dor faz dele ser um cirurgião. Ele sublimou isso. Ele usou uma dor para uma coisa boa. Alguém que perde um filho e forma uma ONG de ajuda aos pais que perderam os filhos. Está sublimando a dor. Alguém que sofreu alguma condição e que quer ajudar um grupo de pessoas que sofrem a mesma condição. É sublimação. Outros mecanismos de sublimação é música, dança. Também funciona artistas. Normalmente os artistas, as pessoas artísticas, elas têm dificuldade para lidar com a emoção e desenvolvem como mecanismo de defesa a sublimação. A parte artística. Vi, aí assim, eu já ouvi dizer em algumas aulas minhas, assim, que tem muitos cirurgiões, médicos, que tem perfil de psicopata, porque tem essa raiva, essa coisa, essa frieza. É isso ou não? Por isso que vinha essa minha dúvida, entendeu? Na minha cabeça. Não tem nada a ver, né? Não. Definitivamente não. Uhum. Um psicopata, hoje muito mais adaptado ao meio, ele tem um cérebro com uma anatomia específica da psicopatia, que é um defeito na amígdala.
hoje, como tem muita terapia comportamental e outros perfis, já entende-se que mesmo um psicopata se desenvolvido num ambiente de muito amor, ele cresce formatando a amorosidade, mesmo tendo as características de defeito. Aí depende de como é que vai ser feito o processo de desenvolvimento dessa criança que sofre a psicopatia. A psicopatia, ela não tem a ver com sociopatia, porque a sociopatia é desenvolvida, a psicopatia nasce, é uma doença. Nasce com aquilo. É. Então, mas aí assim, eles sendo mudado, não cai na sublimação? Não, porque o psicopata, quando ele é modificado pelo meio, não tem a ver com a sublimação, tem a ver com o desenvolvimento psicossocioemocional dele. Ele cresce adaptado. É como você pegar, por exemplo, um macaco selvagem e colocar ele para crescer num ambiente onde ele não vai ser um macaco selvagem, ele vai ser um macaco doutrinado àquilo. Mas ele é um macaco. Você querendo ou não querendo, ele é um macaco. Uhum. Então, a tendência, se ele não sofrer grandes situações, é que ele não seja selvagem. Vai ser adaptado ao meio. Por uma questão da terapia cognitiva, que não é psicanálise. É uma terapia comportamental, onde você doutrina e educa comportamentos. Uhum. Entendeu? É behaviorismo isso. Agora, já o Entendi. sociopata, não. O sociopata não necessariamente é um cirurgião. Tem cirurgiões que não tem nada de sociopatia, ao contrário, são super bons de dinheiro. O sociopata, ele tem uma característica muito singular, que ele está sempre ganhando e perdendo muito dinheiro. E ele engana as pessoas. Ele é estelionatário, ele abusa dos relacionamentos. Isso não tem a ver com o cirurgião. O cirurgião, ele tem uma retenção de agressividade, normalmente voltada ao pai, a figura do pai, muito grande, o que faz dele, e quanto mais forte essa atração, mais bom cirurgião ele vai ser. Entendi. Quando ele sublima, ele não tem raiva do pai. Ele perdoa o pai com facilidade, porque ele tira aquela dor. Entendi, Vi. Por Obrigada. exemplo, meu marido, ele tem muita dificuldade de falar, de verbalizar, quando ele não gosta de alguma coisa. E ele, quando ele fica mal, ele tem uma dor no ciático automático. Então, ele tem uma dor no ciático muito forte. E o que ele faz para tirar essa dor do ciático? Ele vai jogar vôlei. É incrível, ele tem uma dor no ciático, ele joga vôlei e sai sem dor nenhuma. E o vôlei é um esporte de impacto, se eu for falar assim. Ele tem um problema no ciático, ele não pode pular, porque ele pula, ele salta, ele bate na bola. E ele volta sem dor nenhuma. É uma sublimação. Vi. Entendeu? Dúvida disso que eu expliquei para vocês? Uma coisa. Essas coisas que eu estou explicando para vocês chamam-se de amortecedores. O que acontece com os amortecedores? Tudo isso que eu falei para vocês, comida em excesso, bebida em excesso, raiva em excesso,